Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se eu pudesse falar algo para vocês, eu diria: saiam da rede social ou das redes sociais. Bom, eu quero falar uma experiência que eu tive, meio que foi um teste ali aleatório. Eu fiquei 2 meses sem utilizar o Instagram e ontem eu reativei, né? Tava desativada a minha conta. E posso falar para vocês, foi o melhor, digamos, momento, assim, desse ano ali para mim. Parece uma coisa besta ou simples demais, né? Mas esses 2 meses que eu fiquei sem utilizar a rede social, no caso o Instagram, que era a que eu mais utilizava ali, me ajudou bastante. E modificou ali meu espírito, digamos assim. Ontem eu reativei para ver questão de futebol e tal, acompanhar algumas coisas que estavam acontecendo ali, principalmente porque teve jogo ontem de final do Mundial, final da Copa do Brasil, onde eu sou corintiano, então eu queria acompanhar algumas coisas ali. Porém, na hora que eu reativei ali, eu comecei a ver outros tipos de conteúdos ali dentro do Instagram. E um deles foi relacionado à criminalidade, né? Então, aconteceu um caso aí na Bahia de um pessoal que estava trabalhando e não pagou uma determinada taxa para uma facção, e essa facção acabou matando esse pessoal, né? Então, eu vi essa notícia e fiquei muito triste, muito abalado. E daí eu fiquei o resto do dia meio que pensando nisso e tal. E o Instagram, ele funciona da seguinte forma, né? Ele vai entregando conteúdos de acordo com aquilo que você vai vendo no momento e tal, e vai entendendo que você gosta daquilo. E aí ele começou a mandar várias outras notícias de criminalidade, principalmente aqui da minha cidade, né? Assalto, roubo de carro, roubo de moto. Esse final de ano vai ficando bem mais perigoso, né? E daí eu fui ficando mais aflito ainda. Ao ponto de, quando eu fui sair à noite para assistir o jogo, eu fiquei com medo de sair porque eu fiquei pensativo, na verdade, né? Pô, se eu for sair e tal, tem que ter cuidado com isso, com aquilo. Lógico que você tem que ter um certo cuidado, mas quanto mais você acessa esse tipo de conteúdo, meio que isso vai atraindo, né? Isso vai ficando na sua mente e tal, você vai ficando com bastante medo ali. Eu não sou psicólogo, nem sou psiquiatra, nem nada do tipo, mas eu, por experiência própria ou por experiência vivida agora nesse exemplo que eu estou citando aqui, eu consegui ver ali que realmente as coisas que você consome, isso meio que vai atraindo, as energias vão ficando mais pesadas e tudo mais. Então, se eu pudesse dar uma dica, uma sugestão, enfim, eu falaria para você dar um tempo ali da rede social que você mais utiliza, né? Não precisa ser radical demais e deixar de usar e tudo mais, mas se você puder fazer essa experiência, esse experimento de ficar um certo tempo sem utilizar o Instagram ou então qualquer outra rede social que você usa, para você ver o quão bom isso é. Eu deixei ali de comparar minha vida. Eu utilizava muito o Instagram no sentido, digamos assim, ruim, né? Ficava só olhando o Instagram no tempo livre, assim, na hora do almoço, do trabalho, ou à noite mesmo ficava scrollando ali as telas. E às vezes pegava me comparando ali, pô, porque eu não tenho determinada coisa, porque eu não estou em determinado lugar, parece que minha vida está estagnada. Isso é um dos problemas que eu acredito que a rede social traz. Isso está deixando muita gente doente. Inclusive a minha, eu estava ficando bem cansado, digamos assim, achando que meu trabalho não é que era ruim, mas tipo, eu poderia ganhar mais, eu poderia estar num trabalho melhor. Você fica nessa busca contínua por melhoria e você acaba deixando de enxergar que sua vida pode estar num momento que seja bom, agradável. Você consegue extrair momentos bons e coisas agradáveis. Então, se você ficar se comparando, você vai acabar entrando num limbo ali, num buraco que possa ser que não tenha volta, né? Pessoas com início de depressão, coisas do tipo, justamente por conta disso, né? Essa vida corrida, muito por conta da comparação, né? Eu fiquei esse tempo sem utilizar, e uma das coisas que eu comecei a fazer foi a plantar. Aqui em casa tem um jardim, então comecei a plantar, comecei a cuidar ali das plantas. Sei que isso parece coisa de velho, né? Eu tô ficando velho, já tô com 35.
Mas eu gosto muito de fazer isso, estou cuidando ali, cultivando, né? Podando, coisas do tipo. Também aí, eu, meu irmão e minha irmã, a gente comprou um terreninho aqui na minha cidade e a gente vai para lá, vai ficar cuidando, vai plantar lá também. Enfim, fazer coisas que estão fora da minha rotina, né? Eu sou desenvolvedor, então eu fico muito em tela, passo o dia em tela, então quando eu estou fora do trabalho, às vezes eu ficava muito em tela, né? Ficava no Instagram, ficava jogando videogame, alguma coisa do tipo. E nesses últimos meses eu tentei dar uma folga nisso, né? Tentei dar um reset, digamos assim. Eu estava de férias no trabalho, então eu aproveitei para nem pegar no computador, nem tela, nem nada. Pegava porque eu assistia muito YouTube assim e tal, assistia as coisas que eu gosto, mas bem menos do que, por exemplo, quando eu estou trabalhando, né? E aí eu comecei a fazer coisas novas, a sair mais, a tentar aproveitar, fazer mais exercício. Então isso deu uma melhorada na minha mente, no meu espírito, digamos assim. E era isso que eu queria dizer para vocês. Se vocês puderem ali dar um tempo, dar um reset ali, ficar. Ah, no começo é bem ruim, confesso, você fica meio que, tá faltando alguma coisa, eu quero ver isso aqui. Às vezes uma pessoa fala um negócio, você não tá lá e quer ver. Mas depois de um certo tempo, você termina acostumando. Eu fiquei uma semana assim meio agoniado, mas depois disso eu não lembrava mais nem que eu tinha Instagram. E, e aí foi isso. Eu tive mais tempo de aprender coisas novas. Inclusive agora, né? Eu tô gravando pro YouTube. Ah, você tá falando da rede social, YouTube pode ser uma rede social, tal. Beleza, concordo. Pode ser que seja. Mas a minha ideia é mais gravar algo que eu não tinha costume, gravar coisas que eu não tenho muita prática, né, para poder gravar e tentar passar para quem também está querendo se inspirar nisso, fazer coisas novas, e tudo mais. Editar vídeo, pensar em iluminação, posição, falar para a câmera, são tudo coisas que eu estou aprendendo. Inclusive vai ser bom para meu trabalho, né? Se eu falar de frente para eu falar melhor, me expressar melhor, então isso vai me ajudar até na questão do trabalho, né? A falar as coisas tecnicamente ali, numa reunião, alguma coisa do tipo. Então acaba que é um aprendizado também, né? Mas a ideia é essa. Então, se vocês puderem ficar fora um tempo e tentar aprender coisas novas, inclusive começar a gravar, quem sabe? Era isso que eu queria falar. Então veio esse sentimento. Ontem, quando eu reativei, eu fiquei com esse sentimento ruim na hora de dormir. Até o meu sono impactou, né? Eu fui dormir, eu estava dormindo 10, 10 e meia. Isso é cedo para mim, né? E ontem, quando eu reativei, antes de dormir, eu já fiquei ali no Instagram, olhando, scrollando. Fui dormir, era 1 hora da manhã. Então, olha só, pedaço de tempo que eu fiquei ali, que eu reativei, eu já mudei comportamentos bons para ruins, né? Dormi tarde, acordei cedo, então você já acorda cansado ali, indisposto. Fiquei vendo coisas ruins, então aquilo ali me incomodou espiritualmente, né? Falando assim. Isso só num período de um dia, né? Imagina você ficar usando direto, né? Consumindo isso direto. Beleza? Era isso que eu queria falar. Eu não sei o que vocês acham, se isso foi uma experiência minha. Eu não sei quais são as suas experiências, mas se você puder fazer isso e contar aqui depois, vai ser muito legal. Valeu? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!